Aí tem outros exemplos aqui, ó, a gente pode brincar com isso aí, né? Fazer alguns exemplos para brincar, tá? Que é o seguinte aqui, ó. O campo elétrico na cavidade de uma esfera uniformemente carregada, de raio R, né? E densidade volumétrica de carga ρ. Isso é um exemplo que acho que está lá no livro do Griffiths. Não sei se está lá, mas ele é muito comum. É aqui uma esfera, né, ó, maciça, né? Tá? Ela deve ser provavelmente isolante, tá certo? Ela tem densidade de carga volumétrica ρ, tem raio Rzão, e alguém fez uma cavidade também esférica, tá? A cavidade também é esférica, mas tem raio B, e essa cavidade esférica de raio B, ela está a uma distância A do centro da esfera maciça. Alguém foi lá e claramente quebrou a simetria, né? Quando fez isso aí, quebrou a simetria. Né? Eu lembro lá em Física 4, quando eu peguei esse plano pela primeira vez. Foi eu e Ítalo aí. O Ítalo que tá ligado aí. Nossa, me deu uma dor de cabeça esse problema, professor. Tá no Halliday esse aí, né? Pronto. Vamos fazer, relembrando aqui, então. Tá no Halliday, né? Então é isso aí, ó. Aí tem essa cavidade. Agora eu vou voltar ao seguinte, eu quero encontrar o campo dentro da cavidade, é o que a gente pode conseguir fazer, né? A gente acabou de encontrar o campo de uma esfera, né? Aqui está a expressão dele, eu vou dar uma melhorada aqui, que eu coloquei na forma de módulo, né? Mas se você quisesse escrever na forma vetorial, como é que eu faria para melhorar isso aqui e deixar na forma vetorial? Deixar o campo elétrico assim na forma vetorial. Você sabe que vai ter um Rzinho chapéu aqui, não é isso? Não é? Aqui também, né? Vai ter um Rzinho chapéu, não é isso? A gente colocou ali porque a gente estava preocupado com o módulo, né? Então, o campo no interior, esse Rzinho, vezes Rzinho chapéu, é o próprio vetor posição, né? É o próprio vetor posição. Então, a gente lembra o seguinte, aqui o campo elétrico, né? Seria essa esfera aqui, digamos, né? Se a gente conseguir aqui pegar um ponto, a uma distância Rzinho aqui, né? Certo? Se a gente conseguisse pegar o campo elétrico a uma distância Rzinho, pegar com uma borrachinha para melhorar. Exatamente. Tem lá no ralo desse problema, Tinilson. Opa. Então, aí eu vou pegar aqui um ponto, né? A uma distância Rzinho, aí eu consigo calcular o campo elétrico aqui, ó. A gente acabou de fazer isso, né? A uma distância radial. Aqui eu não sei se eu consigo desenhar. Vamos ver se eu consigo. Ah, consegui. Então, a uma distância Rzinho, aí aqui tem o vetor R chapéu, né? Você pode obter o campo elétrico aqui, ó. Esse campo elétrico tem aquela expressãozinha que a gente acabou de ver, ó. É o ρ, Rzinho chapéu, por quem? Por 3ε0. Eu vou fazer uma troca. Eu posso pegar esse Rzinho chapéu, Rzinho vezes Rzinho chapéu, e trocar pelo vetor R ou não? Que é o vetor posição do ponto. Pode ser? Orgulho ou não? Né? Tem o vetor R, né? Não precisa nem colocar em chapéu aqui, ó. Eu só coloquei para deixar destacado. Mas aqui, na verdade, o mais interessante seria o vetor R, ó. Tá? Beleza, galera? Então, você tem um campo elétrico se a esfera fosse uniformemente, a carga distribuída uniformemente, maciça, sem cavidade. Aí, pô, tirou cavidade. O que é que eu vou fazer? Vou usar o princípio da superposição. Digamos, essa aqui a gente conseguiria. Se eu introduzir uma esfera de carga negativa, menos ρ, e somar aqui, ó, exatamente na posição que está a cavidade, ó, o menos ρ com o mais ρ que aqui tem, vai dar uma densidade de carga quanto? Nessa localização? 0, né? É isso? Isso. Então, ó, quando eu pegar essa esfera vermelha, que tem densidade de carga negativa, somar com essa densidade de carga positiva completa, ó, isso aqui vai dar exatamente o que a gente tem, ó, que é a esfera com a cavidade. Né? Exatamente a mesma. Ou seja, a segunda esfera, né, com carga negativa, ela tem raio B, então a distância A do centro, né, da primeira, né, isso, né, dessa azul aqui, no caso, né, que tem carga positiva, né, e é raio Rzão. Tá bem tudo localizado. Então, ó, a gente vai voltar para uma figura aqui intermediária, certo? E eu vou usar essa figura aqui intermediária, olha só. Então, isso mostra exatamente o seguinte, se eu somar as duas, ó, a vermelha com a azul, dá isso aqui, confere ou não, né? A azul tá claro que a densidade de carga é mais ρ, né? Tá aqui é mais ρ já, né? Alguém colocou mais ρ. E essa aqui vai ser o que? O menos ρ. Tudo bem? Beleza? Show de bola aí ou não? Né?
Aí o campo elétrico, né, vai ser exatamente o campo elétrico dessa parte que a gente está querendo, aqui dentro. Então, eu vou pegar ali um vetor. Esse vetor, o primeiro vetor aqui amarelo, que eu vou estar na horizontal, ele é um vetor chamado vetor A. Ele vamos chamar de vetor A. Vou botar aqui uma cor vermelha, que fica melhor. Né? Vetor A. Já esse vetor aqui eu vou chamar de vetor R1. Tá? R1. Ou pode ser R-, gosta de R- ou não? R-. E esse aqui eu vou chamar de R+. Por quê? Porque é o vetor posição medido a partir do centro da carga da esfera com carga negativa e o centro medido a partir da esfera com carga positiva, né? Tudo bem? E é o que acontece, ambas as distribuições, né, tanto as duas esferas, vão produzir um campo elétrico, né? Essa aqui vai produzir um campo elétrico nessa direção aqui, ó. Vou colocar numa cor verde aqui, que tá bom? Vou desenhar, que sou ruim de desenho, né? Deixa eu ver se eu pego aqui uma setinha. Pronto. Tranquilo aí, ó. Então, esse vetor aqui seria o campo elétrico da esfera, né? Positiva, né? Chamada de E+, tá bom? Certo? E aí teria o campo elétrico da carga negativa. Ele não daria... Ali seria o seguinte, eu vou colocar ele aqui, ele seria apontando assim, pessoal. Mas vocês vão entender por que eu não vou colocar para não ficar didaticamente horroroso, né? Ó. Seria assim, né? Ele, né? Porque a carga negativa, né? O campo, em vez de ser divergente, ele é um campo apontando para o centro, né? Então, eu vou colocar esse campo elétrico aqui, só para deixar um pouquinho mais didático, né? Certo? Ele vai ficar mais ou menos aqui, esse campo elétrico. Tem que ser um vetor paralelo, né? O primeiro, então, vou tentar colocar aqui paralelo do mesmo tamanho, pronto. Pronto, aqui, ó, foi. Quase paralelo, pronto, tá bom assim. Beleza? Então, esse aqui, o primeiro é o E+, e o segundo é E-. E o segundo é E-. Tá bom? E o campo resultante, vocês vão entender a figura, né? E como eu quis colocar ali, ó. E o campo resultante é menos, vai ter um campo resultante que vai ser o campo total. Confere ou não? Que é a soma do E+ com E-. Esse vetorzinho aqui, ó, o resultante, né? É o campo dentro da cavidade, né? Então, o que eu estou falando aqui, ó? Que o campo resultante, né? O campo na esfera, na cavidade, digamos assim, né? Esse campo da cavidade, né? Tá certo? Melhor colocar aqui, é o campo da cavidade. Vai ser o campo da carga positiva, da esfera com carga positiva, somado com o campo da esfera com carga negativa. Show de bola ou não, né? Lembrando aqui a galera que esse é o campo no interior da cavidade, é isso? Campo no interior da cavidade. Mas me diga lá, qual a expressão do campo da carga positiva? Vamos aquela expressãozinha que está ali em cima, ó. Olha lá. O ρ, Rzão, 3ε0. Só vamos mudar o seguinte, o E+, só vou mudar aqui o seguinte, vai ficar um ρ, R+, que é uma distância radial medida a partir do centro da esfera com carga positiva, né? Até o ponto P, né? Que você está calculando o campo elétrico, né? Que é dentro da cavidade, inclusive, né? Por 3ε0. Isso aqui é o E+. O E-, vai ser quem é a expressão do E-? O que me diz a expressão do E-? Vai ser a mesma expressão? Não, agora sim que em vez de ser um ρ, vai ser um menos ρ, né? R-. Seu R-, isso. Isso. Sobre 3ε0. Show de bola ou não? Agora a gente joga todo mundo. Aí joga todo mundo ali dentro da expressão para dar o campo resultante. Eu vou jogar lá, ó. Então, em termos de conta, não tem muita não, né? Mesmo não, né? É mais a sacada, né? O cara vai pensar em usar o princípio da superposição. Então, mas vamos lá. É uma técnica, né, que a gente está aprendendo aqui, ó. Vai ficar então assim, ó. É o ρ, R+, né? Sobre 3ε0 mais, né? Menos ρ, R-, né? Sobre 3ε0. Eu posso colocar esse ρ, 3ε0 em evidência ou não? Pode. Vou colocar aqui em evidência, né? Vai ficar assim, ρ, né? Por 3ε0. Aí vai ficar assim, um R+,
menos R menos. Beleza? Agora volta ali na figura e olha só isso aqui, né? Olha só isso aqui. O vetor R mais é exatamente a soma do vetor A, que é o vetor que separa o centro da esfera maciça com o centro da cavidade. Né? O R mais é a soma do A com o R menos. Confere ou não? Soma de vetores, regra do polígono. Né? Temos o seguinte, ó, que R mais é igual a R menos, ou A melhor, vai ficar melhor assim, ó, A mais R menos. Ou ainda, R mais menos R menos é exatamente aquela distância entre o centro da casca, o centro da cavidade, e o centro da esfera maciça. Show de bola? Então, o resultado aqui, ó, se a gente substituir aqui dentro, a gente encontra o seguinte, que o campo elétrico ele vai ter a seguinte expressão, ó. Vai ser um ρ A sobre quem? Sobre 3ε0. Né? Curiosamente, você consegue encontrar o campo dentro da cavidade. E ele é um campo o quê? Curiosamente, é um campo uniforme, né? Curiosamente, é um campo constante, não é isso? É um campo que... É um campo aqui, ó, que não depende da posição, né? Pelo menos, né? Agora é curioso, né? Se o A for igual a zero, o que é o A igual a zero? O A igual a zero é a cavidade centrada com a esfera, né? Maciça. Aí não teria campo, aquele A sendo zero, ou seja, o campo elétrico surge curiosamente aí, né? Como se fosse um efeito, né? De dipolo, uma coisa estranha aí, né? Porque é um campo que surge quando você desloca a cavidade, né? Você tem um deslocamento da cavidade. Quando a cavidade ela fica centrada com a esfera maciça, o A é igual a zero, né? Esses pontos coincidem, né? Chama aqui, né? De O1 e O2. Opa! O1 e O2, esses centros coincidem, chamado de C1 e C2, melhor ainda, né? Quando esses centros coincidem, aí o A é igual a zero, aí resultado, não tem campo, né? Aquele campo depende de A. Tranquilo? Show de bola aí, galera? Fácil ou difícil? Fácil, né? É curioso mesmo, é porque... Curioso, né? É porque é como se, quando ela estivesse no centro, é como se as cargas... É como, né? Não é isso que acontece. É como se o campo se anulasse no meio ali. Exato. Aquela simetria perfeita. Exato. Tem simetria esférica ainda, né? Inclusive, se ela tivesse centrada com o C1 e C2 estivessem centrados, dava para usar simplesmente a lei de Gauss, né? Porque você teria um problema de simetria perfeita aí, né? Simetria esférica perfeita, né? Olha a lei de Gauss, é a primeira vez que eu me encarei com esse problema. Eu e Ítalo, cara, usamos lei de Gauss, usamos duas gaussianas, uma na esfera pequena, outra na grande. O negócio foi, enfim, deu trabalho. E o campo elétrico ele é orientado na direção do vetor A, né? Ele é paralelo ao vetor A. Então, bateu bonitinho aqui a figura que eu fiz, né? Porque ficou horizontal, né? O campo elétrico, né? Esse campo elétrico resultante é proporcional, né? Direcionado a A, né? Tem a mesma direção de A. Certo? Show. Show, né? Bora mais uma? Aqui eu vou fazer uma complementação, que é usando aqui o problema 2.18 do Griffiths, tá? Que é um problema parecido com o que a gente está fazendo, né? Que agora ele usa o seguinte, ó, duas esferas, cada uma com raio R, né? Seria aqui melhor, né? Com raio R, né? Vou corrigir aqui na hora, aqui não tem problema nenhum, né? Cada uma com raio R, certo? E distribuições volumétricas de carga major e menos Rho, tá certo? Então, isso aí no problema, tá? Aí a pergunta é a seguinte, determinar o campo elétrico na região de sobreposição. A região de sobreposição, isso aqui é legal porque na química, isso aqui lembra aquela ligação covalente, né? Uma ligação covalente que você tem aqui um elétron, né, compartilhado, né, isso, então duas nuvens eletrônicas que são formadas aí, né? Isso lembra muito, né, aquele elétron compartilhado que formam nuvens eletrônicas. Então, aí você tem, ó, duas esferas aqui de centro, chamar aqui, esses são os centros, né, das esferas, né, em raio R, né, uma tem carga mais Rho e menos Rho, né. Eu usei a mesma cor ainda do problema anterior, né, o azul para representar uma densidade de carga positiva e o vermelho para uma densidade de carga negativa,
E claramente na sobreposição não tem carga, né? Isso aqui dá zero. Aí a tentação sempre é usar a lei de Gauss, né? Seria a tentação, né? Ou então fazer integração na mão, né? Imagina aí na mão. O problema da lista aí vai ser, né? Na mão, não, ninguém vai fazer isso não. Mas eu acho que tem algum lugar que eu vi, o cara passou isso aí para fazer na mão, bicho. Não, pô, vamos usar aqui o cérebro, né? Melhor, né? Tá certo? Então, o que vai ser esse campo elétrico, pessoal? Esse campo elétrico, né, nesse ponto P, ele vai ser o resultante do campo da carga positiva e da carga negativa, né? A gente já sabe o campo elétrico no interior de uma esfera uniformemente carregada. Tem essa expressãozinha aqui, ó. Ele é linear com R, né? Então, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai pegar, eu já separei aqui, eu deixei pronto, né? E aqui eu vou posicionar bem, para ilustrar bem aqui o que vai acontecer, ó. Então, esse primeiro vetor aqui, ó, é o campo da carga positiva, o E+. E esse segundo vetor é o campo da carga negativa, E-. E esse vetor amarelo, imagine quem vai ser. Vai ser quem? O vetor resultante, né? É o resultante, o E, né? Então, bem parecido com o problema anterior, né? Porque o campo resultante... Tá? Lindo, né? Então, vou pegar aqui o campo resultante, ele vai ser o E mais somado com quem? Com o E menos. Tá? Aí quem vai ser o E mais? Vamos usar a expressão do E mais? Vai ser quem? O Rho, R, por quem? Por 3ε0. Confere ou não? Certo? Aí o R mais vai ser esse vetor aqui, chama assim, né? Vetor R mais. Tá? Chama ali, né? Vai ser o R mais. Mas aí o E menos vai ser quem? Vai ser menos Rho. Mesmo problema anterior, né? Ó. Menos Rho. R menos, porque esse R menos seria esse vetorzinho aqui, ó. Beleza? É o roxo, né? O vetor roxo ali. Sobre 3ε0. Sobre 3ε0. Tá? Aí, de novo, galera, dá para fazer o quê? Dá para colocar esse Rho por 3ε0 em evidência ou não dá? Vai ficar o R mais menos R menos. De novo, né? Aí você vai ter aqui um D, chamado de D, essa distância aqui, ó, de separação entre os dois centros. Pode ser ou não? Se a gente usar a geometria de novo, olha lá, o R mais é igual ao D somado com R menos. Ou seja, o Dzinho, né, aquele D que é a distância entre os centros, é o R mais menos R menos. Tá? Então, no frigir dos ovos, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Esse campo elétrico, ele fica com a seguinte cara, galera, ó. Vai ser igual a Rho D, né, já vetorialmente, né, Rho D, sobre quem? Sobre 3ε0. Bom? Pô, aí, né? Então, de novo, esse campo elétrico, ele é o tanto mais intenso quanto maior for a distância de separação. A distância de separação máxima seria quanto? 2R, né? Porque você teria as esferas uma separada da outra, né? O D máximo seria 2R. Mantendo coladinhas aí, digamos, é isso, né? Coladinhas aí, né? Esse campo ele vai aumentando com o D. Então, à medida que você vai afastando, esse campo interno vai aumentando ali, né? E também é um campo uniforme, né? Curiosamente, né? Se a gente fosse desenhar aqui as linhas de força desse campo ali, né? Curiosamente, né? Esse campo também é uniforme. Deixa eu fazer... Eu tenho que, na próxima aula, botar mais espaço, né? Bom, então, aqui, ó. Na verdade, curiosamente, esse campo aqui é uniforme dentro, né? O campo é uniforme. Então, as linhas de força seriam exatamente linhas horizontais aqui, ó. Vamos melhor ainda. Melhorar aqui. Você tem um campo uniforme, ó. Show de bola aí, né? Meu irmão. O campo uniforme. E aí tem uma coisa sutil aqui que é interessante. Se a gente fosse escrever o Rho em termos de Rzão, né? O Rho é quem? É a carga, né? Digamos assim, né? Do objeto, né? Digamos que a carga é uma carga de um elétron. Pode ser não, porque a carga do elétron
da nuvem eletrônica, né, o Ezinho. Vamos pensar assim, na carga do elétron pela distância que é quanto? 4π R ao cubo sobre 3. Tá? A carga elétrica elementar, né? Então, na verdade, esse ρ é 3 Ezinho, né, por 4π R ao cubo. Então, substituindo ali na expressão do campo, fica uma coisa assim, né? Fica 3 epsilonzinho, 3E, né? Epsilon que epsilonzinho que é a carga elétrica elementar, 4π ao cubo, agora sim, o epsilon agora sim, né? Não confundi ali, errou D, né? Por 3 epsilon 0, me desculpem. O 3 com 3 simplifica. 3 com 3 simplifica aí. Tá? E aí fica como essa expressão do campo elétrico, ó. Me deu uma expressãozinha boa, vai dar uma coisa interessante, ó. Vai dar uma coisa assim, ó, vai dar um Ezinho, D, né? Se quiser chamar de QD, não tem problema, né? Vai dar um Ezinho D sobre 4π ao cubo, né? 4π epsilon 0, né? R ao cubo. Show de bola? Né? E aí, quando a gente estuda Física 4, vocês lembram, não precisa fazer aqui o curso de elétrica, vocês lembram do momento de dipolo elétrico. Lembra lá do momento de dipolo elétrico, né? Que é exatamente o Ezinho D. Então, isso aqui é um Pzinho, né? É o chamado momento de dipolo elétrico, é a carga, né? Vezes a distância separação entre elas, é o QD. QD aqui, né? Eu vou chamar de Ezinho D, porque eu estou usando a carga elétrica elementar, né? Tá? Então, nesse caso aqui, o campo elétrico produzido aqui pode ser o campo de um dipolo. Para falar a verdade. Que vai ser, então, o Pzinho, tá bom? Por 4π, 0, né? R ao cubo sobre 3. Legal, né? E aí vem uma coisa legal, cara. Você poderia ainda brincar aqui, ó, escrever aqui o seguinte, ó. O Pzinho como sendo, colocar um 3 epsilon 0, vê se vocês concordam comigo, 3 epsilon 0, ou melhor, um Pzinho por 4π R ao cubo sobre 3, e aqui eu colocar um 3 em cima, né, melhor, um 3 embaixo, para dar a mesma coisa, né? E o epsilon 0 que eu não mexi nele, tá? Assim. Aí veja só, o que é esse 4π R ao cubo por 3? É o volume, né? Isso é como se fosse uma espécie de quê? Esse cara aqui, ó, é como se fosse uma espécie de densidade volumétrica de momentos de dipolo, né? Não tem a densidade volumétrica de carga? Isso aqui é a densidade volumétrica de momentos de dipolo, chamada de pesão. Pesão. Seria, né, seria uma espécie de momento, momento de dipolo, né? Uma soma de momentos de dipolos. Uma soma de momentos de dipolos, né? Por volume. Tá? Por volume. No caso aqui, eu tenho apenas um dipolo, né? Certo? Então, isso aqui daria uma aproximação, né? Que seria um campo elétrico produzido pelo dipolo elétrico. Então, isso tem muito a ver com química, né? Com ligações covalentes e tudo mais, porque essas ligações covalentes são, na verdade, ligações devido ao dipolo elétrico. O campo elétrico produzido, né? Por essas ligações, o campo elétrico produzido por essas ligações é um campo uniforme ali, né, na região intermediária, e é um campo que depende do quê? Dessa densidade volumétrica de momentos de dipolo. Tá? A gente vai voltar a falar disso ainda, não se preocupe, mais detalhadamente, lá quando a gente for falar de campos elétricos em meios materiais ainda. Tudo bem, galera? Beleza? Dá para mais um ainda? Não? Um exemplo ainda?